Hello, gente! Cheguei mais uma vez com mais um conteúdo para você. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora. Eu sou Dani Delinski, professora de costura criativa, e hoje você vai aprender rapidinho a fazer comigo esta nécessaire, uma peça super útil, super incrível e que tem várias finalidades com esse acabamento. Vamos lá? Vamos costurar? Para costurar essa peça, você vai precisar de 2 cortes de material, um para principal e um para forro, na medida de 30 por 35. Então, 30 de largura por 35 de altura. Eu tô usando sintético Prada, ele é um 08 fundo em malha, então ele é bem gostosinho de trabalhar e costura na máquina doméstica. E de forro, vou usar esse cetim dublado. Para fazer o nosso detalhe da lateral, eu cortei aqui um círculo com um diâmetro de 18 centímetros. Eu utilizei esse pratinho, então você coloca em cima, recorta um círculo, pode ser qualquer círculo para fazer o detalhe, e aí corta num outro material para dar destaque, e a gente vai iniciar aqui, ó, achando o meio do círculo para que a gente divida ele ao centro. Então, eu vou recortar aqui, ó, achando o meio desse círculo, e com um cortador circular, eu vou dividir o meu círculo ao meio, para eu ter 2 lados de um círculo para fazer o nosso detalhe. Então, é super fácil de fazer e você pode usar uma tampa de panela, um prato, um pote, qualquer coisa redonda que você tenha aí para fazer esse detalhe. Aqui eu estou utilizando o sintético doll. Todos os materiais você encontra lá no nosso site, que está aqui na descrição para vocês. Aí, vou utilizar um cursorzinho, a minha etiqueta e 40 centímetros de zíper. Estou usando o zíper em metro porque é mais fácil. Para começar a nossa peça, a gente vai iniciar no nosso material principal. Então, na altura de 35 centímetros, eu vou dobrar este material ao centro e vou achar o meio para que eu possa posicionar o nosso círculo e ele ser simétrico. Então, é muito importante achar o meio dessas partes. Vou vir aqui e vou achar o meio do meu círculo, agora aqui, para que eu possa engatá-lo perfeitamente e ficar bem bonitinho na nossa peça. Fiz isso, eu vou entrar na minha máquina e vou passar uma costura prendendo este em cima desse. O sintético, ele tem esse benefício do corte a fio, então a gente não precisa fazer borda de acabamento, nem costura luva. Vou vir aqui e vou costurar prendendo um no outro. Quem quiser colar, pode colar que facilita, tá bom? Fiz um lado, vou repetir o processo do outro lado também. Pronto, olha lá como que ficou. Então já apliquei o meu círculo aqui, ficou assim. Agora eu vou achar o meio da minha peça e vou posicionar a minha etiqueta. Vou achar aqui e vou posicionar a minha etiqueta a 5 centímetros da parte de cima, tá? Então aqui marco 5 centímetros. A minha etiqueta são essas etiquetinhas de metal. Se a sua for costurada, você costura ela aqui. Então essa aqui é bem facinho de aplicar. Ó, faço um furinho e já aplico a minha etiqueta. E pronto, a etiqueta já vai estar posicionada aqui na minha peça. Ó lá, apliquei a etiqueta, já tenho a etiqueta da peça. Agora eu vou aplicar o meu zíper, então presta atenção à maneira fácil de você fazer. A gente vai destacar o zíper e colocar ele assim, ó, dentinho olhando para baixo da peça e a parte direita do zíper olhando para o direito do nosso material. Então ele vai ficar nesta posição, ó, frente do dente, olha para a frente do material e o nylon fica na beiradinha do seu material. Vou entrar na minha máquina e vou costurar esse lado. Costurei aqui, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, então atenção à posição. Dentinho olhando para a frente do seu material e para dentro da sua peça.
Pronto, já passei as costuras, ficaram assim. E aí, agora eu vou vir com o meu forro. Eu tô usando aqui, ó, cetim dublado e você pode usar o forro da sua preferência. E eu vou colocar ele assim, ó, frente, olhando para frente, frente com frente. Vou posicionar e vou costurar as duas laterais novamente. Onde está o nosso zíper, vou passar uma nova costura. Não esquece do retrocesso no início e no final da sua peça. Depois de fazer isso, a gente já pode desvirar isso aqui para que a gente possa rebater. Ao contrário do que vocês pensam, o rebatido ele tem a função de puxar o teu forro para dentro, para liberar a passagem do nosso cursor. Então, sempre quando for rebater, se preocupe em puxar bem o seu forro para baixo, para que ele não atrapalhe a passagem do carrinho. Rebati um lado, agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Já vamos rebater aqui também. Pronto, peça rebatida, forro aplicado, a gente vai passar o nosso cursor. É importante que aqui, ao passar o cursor, você se certifique que tudo tá bem alinhadinho. Então, eu vou vir aqui, ó, com este cursor e vou passar ele na minha peça. Se você tem dificuldade de colocar o cursor no seu zíper, a dica é você fazer aquele leve recorte aqui, ó. Recorta o dentinho de um dos lados e mantém o nylon, alinha bem a tua peça e traz o teu cursor até o engate. Quando ele chegar aqui, você engata e aí segura as duas partes e puxa. Ele entra com muita facilidade e olha lá, ó, peça alinhada. Eu vou colocar até a metade apenas e já vou desvirar para facilitar, tá? Ó, já desviro. Desvirei a peça, ó, puxei bem. O que eu vou fazer? Eu vou terminar de fechar o meu cursor e vou passar ele novamente, agora aqui pelo avesso, ó, para manter o cursor no centro da peça, mas com a minha peça fechada. Seguro até aqui, ó, entro aqui, seguro, puxo e pronto. Joga o teu cursor até o centro da peça. Depois de fazer isso, a gente precisa achar um meio da nossa peça. Então, o que eu vou fazer, ó? Com ele do avesso, eu vou dobrar. Aqui, ó, vamos refilar o zíper. E aí, a gente vai achar o centro da nossa peça. Onde está o centro? Costura com costura. Então, eu alinho bem bonitinho. Do outro lado, a mesma coisa. Alinha costura com costura e acha o centro da peça. Fiz um pique. Agora, é só jogar, porque essa peça não tem viés, qualquer iniciante consegue treinar aí, ó. Joga o forro lá pra fora. Joga tudo pra fora e a gente vai iniciar o fechamento, tá? Então, por que o pique é muito importante? Para eu saber onde está o centro. Então, eu vou passar agora uma costura reta em toda essa parte e aqui também em toda, só que no forro eu vou deixar uma abertura aqui embaixo para eu poder desvirar. Para o teu acabamento ficar bonito, quando chegar aqui no zíper, você vai entrar para dentro da peça uns 3 pontinhos. Ó, eu tô reto, eu vou entrar fazendo uns 3, 4 pontinhos e vou fazer estilo um V. E aí eu sigo reto. Vou mostrar aí na câmera para vocês. Ó, eu fiz um V. Eu entro para dentro e volto. E isso aqui permite um acabamento mais bonito quando você desvira a sua peça. Não fica aquele zíper para fora. E a mesma coisa do outro lado, deixando uma aberturinha no forro para desvirar. Pronto, mantive uma abertura aqui
E com ela toda costurada, eu vou marcar caixinha de leite. Então, aqui no meu cantinho, do início do meu material, eu vou marcar uma caixinha de leite de 4x4. 4x4, vou marcar aqui e vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E você tem a liberdade de fazer a caixinha de leite do tamanho que você quiser. Então, olha lá, marquei a caixinha de leite, agora é só recortar e fechar a peça. Então, olha lá, já recortei aqui. Para fazer a abertura, é só fazer o encontro. Então, pega aqui, ó, nos dois cantinhos e abre a peça. E aí, a gente passa uma costura aqui, e no forro a gente faz a mesma coisa, ok? No forro também caixinha de leite. Então, olha lá como ficou. Caixinha de leite já costurada de um lado do forro, e essa aqui eu vou deixar para fechar quando a gente desvirar a peça. Depois de feito isso, por esse buraquinho que tá no forro, é só você abrir o seu cursor, puxa ele lá, abre o zíper, ó, puxo aqui e vou desvirar a peça por este buraquinho, com bastante cuidado, tá? Para você não rasgar nada, então vai com cuidado aqui nessa parte e vamos desvirar toda ela. Desvira bem os seus cantinhos. Ajeita essa peça, caso você esteja fazendo com sintético e vê que ele amassou, é só colocar na frente do aquecimento, que logo ele desamassa, porque a memória do sintético 0,8 em malha, ela é curta, então logo essa peça desamassa. E aqui nos cantinhos também, ó, empurra bem, tá? Não utilizem tesoura, mas olha como fica o acabamento, quando a gente faz aquele ângulo, fica incrível. E aí aqui é só vir fazer uma barrinha, fechar essa lateral e jogar a caixinha de leite para dentro, dando a profundidade. Então, aqui eu faço uma barrinha. Ó, fiz isso, o que que eu vou fazer, ó? Eu abro a peça e jogo esse bico lá para dentro, fazendo uma caixinha de leite aqui, ó, e dando a profundidade do outro lado do meu forro. Então, olha o que eu fiz, ó, eu peguei o biquinho, joguei lá pra dentro, fica tudo bem acabado, sem viés. Aqui é só passar uma costura. E assim a gente já fecha o outro lado do forro também. Então, ficam os dois lados com a profundidade. Aí é só jogar tudo lá pra dentro. Olha que incrível, gente. E pronto, a nossa nécessaire já está pronta, com etiqueta, com este detalhe, e olha que linda que ela ficou. Gostou? Deixa um comentário aqui, se tiver com alguma dúvida, me acompanha nas redes sociais, e toda quinta-feira a gente tem um conteúdo 8 horas da noite ao vivo aqui no canal. Ativa o sininho e se inscreve. Um beijo e até a próxima aula.